centenas de músicas, e essa é uma das músicas que ele compôs sozinho, música dele. Chama-se Pela Luz dos Olhos Teus.
Nos meus tempos de menina, não é que não havia tecnologia, havia. Mas até hoje, a nossa tecnologia, as nossas facilidades não alcançam a todos. Então, um monte de coisa também não alcançou a minha meninice. Então, nós não tínhamos o recurso do rádio, nós não tínhamos o recurso da TV, graças a Deus, não havia nada disso, né? E a gente tinha que ter de memória muita coisa. As mães e as avós cantavam de memória, as crianças aprendiam de memória, as receitas eram de memória. Mas de vez em quando acontecia um negócio incrível na nossa vida. Chegava, nem sei de que maneira, geralmente era um mascate. Alguém que conheceu o mascate? Ele vinha com uma mala cheia de coisas e trazia um envelope. Eu exagerei um pouco, o envelope não era assim. Mas tinha lá, para compadre fulano, para compadre ciclano. Nunca em nome das mulheres. Era sempre o homem que recebia a missiva. E, geralmente, a pessoa que recebia não sabia ler. Então, ela tinha que esperar que alguém chegasse ou que o mascate tivesse boa vontade e que ele fosse verdadeiro para realmente decodificar as letrinhas que estavam dentro daquele envelope. Nunca soubemos ao certo se aquelas notícias tão alvissareiras e tão maravilhosas eram realmente procedentes de onde dizia-se que vinha e nem se era aquilo que elas estavam dizendo. Não importa, porque gerava um contentamento e aquela carta que se destinava ao meu avô Euclides, por exemplo, era compartilhada com toda a comunidade, ficava todo mundo sentadinho ali para ouvir a leitura daquela carta. Hoje, quando eu conto história para os meus netos, quando eu conto história para os meus amores, eu sempre imagino a alegria de uma boa palavra caindo no coração, na sementeira, no coração de alguém que esteja realmente disposto a ouvir alguma coisa. Mas havia um outro momento importante, que hoje eu fiquei sentada ali me acabando de chorar e me lembrando, que era um negócio que chamava telegrama. Que coisa mais louca, né? Que era todo batido de sinalzinho, de estação para estação. E quando abria aquele papelzinho, geralmente era cobrado por letra. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? O mundo virtual ia surtar, né? Então, alguém lia lá, morreu. Às vezes não falava nem o nome de alguém, porque não ia dar tempo de ir no velório mesmo. Então, o pessoal se juntava e chorava pelos prováveis defuntos e almas que estavam indo embora. Ou nasceu, ou casamos, ponto. Era meio difícil de entender. E aí eu chego... Por que eu trouxe esse envelope? A palavra do movimento que nos junta aqui nessa manhã é evangelho. E evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. E eu fiquei sentadinha ali pensando, quem de nós teria ousadia, a petulância, a coragem de receber uma carta com uma notícia maravilhosa? Você vai ser feliz para sempre. A morte não existe. Seus problemas estão solucionados. E a pessoa ia pegar essa carta com essa notícia, guardar no fundo da gaveta. Essas pessoas somos nós. Faz mais de 2000 anos que, sem o recurso do telégrafo, sem o recurso de nada do meio da comunicação, um menino, um jovem, com um coração antigo, feito Fanny, que estava fazendo um show aqui para nós, teve a coragem de passar pelo meio das pessoas maltratadas, vítimas de preconceito, sozinhas, com sede, com fome, para falar de amor. Vai tentar falar de amor para esse povo que está tomando chuva com fome. Eles querem matar a gente, porque nos cruzamentos, na periferia, é pão que eles querem, é amor, é abraço. Quando o Mestre Jesus chegou falando dessa boa nova, dessa transformação, era um idioma tão desconhecido, e hoje, 2000 e tantos anos depois, ainda, uma atitude amorosa, um gesto de carinho, ainda não tem decodificação. O que aconteceu aqui agora, anjinhos, né? Vi uma menina de vestido cor-de-rosa bailando no palco, Fanny. Falei, meu Deus, que coisa gloriosa. Onde estão as pessoas tão ocupadas com os seus Facebook, com os seus compromissos virtuais, com as suas necessidades, porque eu preciso, porque eu tenho que. Nós estamos todos perdidos, todos perdidos. Então eu começo falando de um pedacinho que Jesus estava pregando, falando de amor. Acho que Jesus nunca pregou, ele sempre compartilhava uma palavra tão em moda. E as pessoas todas tentando entender que conversa mais estranha que era aquela, e a criançadinha foi chegando.
E os importantes e os famosos, que de vez em quando a gente tem esse sentimento, foram querendo afastar aquelas crianças dali. E Jesus falou, não, deixa que elas venham, deixa que elas se aproximem, porque é delas que vai vir a felicidade, o reino e tal. Do que Jesus estava falando? Feito massinha de modelar. As crianças, quando chegam no planeta Terra, não se lembram quem elas foram, não se lembram dos carimbos no seu passaporte, não sabem absolutamente de nada. E nós que as recebemos em casa, no sagrado templo da nossa casa, também não sabemos quem elas foram. Não sabemos o que elas fizeram para nós, nem tampouco o que nós fizemos a elas. E é tão pequenininho o pacotinho, e é tão delicadinho, que nós vamos, sem perceber, botando o nosso dedinho e ensinando coisas. Estava conversando com minha filha agora de manhã, que tem bebezinhos em casa, e ela não dormiu essa noite. Na verdade, não dormiu quase ninguém. Mas nós que somos mais velhos, a gente tem uma alegria de ir lá ajudar a ninar o neném. Mas para a mãe, que novidade. E eu falei, fique acordada mesmo. E abrace bem o seu bebê. Porque um dia você dorme até mais tarde e seu bebê já não mora mais na sua casa. Está dirigindo, está na faculdade, está morando em outro país. Quiçá sejam sempre notícias boas, porque nós não sabemos quem são esses filhos de Deus que aportam na nossa casa. Nós não sabemos qual é a parte da nossa fala que vai alcançar o coração desses pequenos. Então, não desperdice momento algum, esteja extremamente atenta. E ela, claro que não entendeu muito o que eu estava falando, né? Que conversa de vó é uma conversa que mãe ainda não entende muito bem. Era isso. Jesus não estava nos autorizando a fazer sapequice a vida inteira. Não, Jesus estava confiante de que um coração de menino quer sempre brincar com o outro menino. Um coração de menino quer sempre repartir um pedacinho do lanche com um amigo. Um coração de criança quer sempre a alegria de muita criança. Eu me lembro pequenininha, minha mãe chegou com um bebezinho que nascia logo ali. Eu falei, Coitadinha, ela disse, quantos você queria? Muitos. Quando é que eu vou brincar de roda? Cada um que chega demora 10 anos para poder brincar, não é? Então, o desejo da criança, vê quando a gente tem criança em casa que só tem adulto, ele fica enjoado. Agora, nas férias, a gente tem que ter muita criatividade. Criança quer criança para brincar. Não é o desejo do nosso coração? Que a gente encontre pessoas, que a gente possa falar aquilo que a gente acredita. Que a gente possa compartilhar o lanchinho que tem matado a nossa fome. Que a gente possa dizer para as pessoas que a gente acredita num mundo melhor. Ontem eu estava falando de um mundo melhor e a pessoa me olhando, que mundo? Você está fora da realidade? Eu não assisto noticiário, sou totalmente fora. Não tenho celular, porque agora eu já fiquei velhinha, não preciso mais disso. Mas os jovens não entendem. Eu falo, não, mas vocês me contem as novidades e eu seleciono. Então, esse mundo maravilhoso que o Evangelho nos convida, olhe para o alto, tenha um foco naquilo que vale a pena de verdade. Tudo isso que está acontecendo aqui é para te confundir, para tirar a sua alegria. Se você não consegue coordenar no seu próprio coração, você vai querer que o mundo mude? Pode ser que a qualquer momento aconteça uma guerra mesmo. Nós estamos trabalhando para isso. Porque a gente não ama, porque a gente não perdoa, porque a gente não releva, porque as nossas necessidades são sempre maiores do outro, porque nós não temos tempo. De repente, alguém abraça uma causa grandiosa, que a gente nunca vai saber o que é, não haverão paredes, não haverão telhados. E o que vai falar alto? Aquilo que está escrito no nosso coração. E hoje, nas entrevistas de trabalho, que tenho muitos amigos que procuram profissionais, eles perguntam assim, quem é você que procura preencher essa vaga? E a pessoa diz, eu sou formado nisso, eu sou filho de... Não, a pessoa humana, quem é que vai fazer parte dessa equipe? Olha que coisa antiga, Sócrates já falava isso, que nós precisamos nos conhecer. Se nós não nos conhecemos, nós não conseguimos fazer nem a parte que nos cabe nesse latifúndio. Então, é preciso que a gente esteja muito atento, orando e vigiando, para saber exatamente qual é a causa que nos move. Nós colocamos em prática mesmo as palavras do Mestre Jesus? E de que maneira a gente coloca? Como eu não sou uma palestrante e eu sou uma contadora de causos, tiro das nossas obras maravilhosas literárias uma das histórias que eu amo profundamente. Que o menino, na sua fase áurea da adolescência, quando todo o vigor da juventude fica tão clara, tentou levantar-se e não conseguiu.
E lhe doeu muito as costas e as pernas. De repente, depois de uns dias e tanto remedinho feito em casa, que era esses o recurso, ele não conseguia mais andar. Botavam ele de pé e ele era um pacotinho, não funcionava mais. Todos os conhecedores da ciência e da medicina, a possibilidade, eles foram convocados. E alguém corajoso, que para falar a verdade, é preciso coragem, falou para os pais, que só pai e mãe mesmo que pode ouvir certas coisas. Ele não vai andar mais. Foi aquele desespero de todos. Mas pai e mãe sempre tentam disfarçar, né, para que o filho não perceba. Mas a comoção maior veio de dentro daquela alma equivocada, que hoje nós compreenderíamos que havia uma razão de ser, mas ali ninguém entendeu nada, que estávamos longe ainda dessa novidade maravilhosa que é a doutrina espírita. E aquele menino ficou de mal, primeiro com a mãe, porque a mãe tem culpa mesmo, depois com o pai, porque também tem culpa de tudo na nossa vida, depois ficou de mal com Deus, de mal com o mundo, de mal com o sol, pediu para fechar tudo. Mas a natureza é tão impecável. E pelas frestas daquela janela humilde entrava o sol, dizendo para ele, querido, a sua dor não muda nada, porque lá fora tudo vai continuar acontecendo. Não era isso que Jesus falava? E aquele menino foi ficando revoltado, mas chegou uma hora, ele doía tanto aqui. Alguém já ficou de birra na cama à toa? Vai chegando uma hora que a gente quer ficar coberto até a cabeça debaixo da cama, mas entra uma dor aqui que parece uma tesoura entrada na cabeça, não dava mais. E aí ele foi se arrastando, e aí ele andava pela casa, como nos primeiros tempos, de gatinho para lá e para cá. Escutava uma conversa aqui, uma conversa ali, mal-humorado, que a gente fica assim, quando a dor nos alcança. E um belo dia ele escutou uma novidade, que estava por ali um camarada, jovem ainda, disse que era bonito que só, que olhava para a pessoa no meio da multidão, ia direto no ponto da dor e dizia para a dor, já chega, vai embora. E ele teve um negócio que de vez em quando dá na gente, que se chama esperança. Um negocinho desse tamaninho e que fica brilhando lá na escuridão, vagalume, e a gente começa a querer de novo acreditar. Chamou o irmão mais velho e disse, eu escutei a conversa e eu quero ver esse camarada de perto. E o irmão disse, não vou fazer isso, porque você vai se encher de esperança, chegar lá não é nada de verdade, que nós somos incrédulos até hoje. Ele disse, eu te prometo, eu não vou reclamar se não for. O irmão fez uma padiola e foi levando ele de arrasto, assim, que era o que havia. E aí ele foi olhando. Ele passou um tempão trancado naquele quarto, arrastando naquela casa, igual a gente faz, revoltado com tudo, achando que a maior dor do mundo era a que ele possuía, porque a perna não obedecia. E foi alcançando. Um não enxergava, o outro não ouvia, e ele foi sentindo, cada um tinha o seu cadinho, e o mundo era grande, e era muita carência, e era muita dor, e era muito tudo. De repente, ele olhou para um lugar que ele não queria olhar. E ele não queria olhar e não adiantava. Sabe uma cena que a gente vira a cabeça, mas ela fica num caixotinho, de qualquer maneira. Um monte, uma pessoa toda juntada. Ele não falava, ele não andava, ele não fazia nada. Apenas os olhos acompanhavam no movimento. Aconteceu um negócio naquele coração que foi constrangimento. Se eu pudesse, eu voltava para casa. Eu não imaginava que existissem dores desse tamanho. Alguém precisa levá-lo ao colo. E eu ainda tenho uma padiola. Meus braços se movem e eu posso abraçar. Eu ainda sou capaz de falar. E eu tenho tanta possibilidade. Mesmo que esse milagreiro não esteja lá. Aconteceu algo diferente aqui. Aconteceu algo diferente aqui. E aquela multidão foi se avolumando e ele foi entendendo. Todos buscavam alguma coisa. Era tanta fome, era tanta sede, era tanto medo. Quando ele viu, sabe quando a gente vai num show, que vai todo mundo empurrando? Quando a gente vê, a gente está quase grudado lá na primeira fila, sem ter comprado o primeiro ingresso, e ele estava lá todo espremidinho, assim, não tinha perigo, tinha padiola que o protegia. E de repente, ele ouviu uma voz, que era uma canção. E ele foi olhando. Um homem de rara beleza, de uma luz que clareava toda aquela multidão. E ele não sabia dizer se aquela roupa era clara ou não. Tudo ali ficou claro. Falando de coisas que não passavam pelo seu ouvido, iam direto ao coração. Era Mestre Jesus.
falando de um Deus que ele não conhecia, que era mais que Deus, que era Pai, que era capaz de ouvir o clamor de cada filho seu. E Jesus falando, chame ele de Pai, fica mais pertinho. Diz para ele, não fala da dor do outro, fala da tua. Fala do teu propósito, fala da tua vontade. Clama que ele vem. E sabe o que eu digo a vocês, aquela voz? Tudo que você desejar para a sua vida, para o seu coração, ofereça ao outro. Esqueça-te da tua dor e ofereça o presente da tua presença. Faz essa vida passageira, ficar rica, perdoa. Se você está magoado com alguém, lembra agora dessa pessoa e diga, eu te perdoo, porque Deus me perdoa todas as vezes que eu preciso. E as lágrimas lhe vertiam, e ele, emocionado, lavou a sua alma. E olhava e falava, não sei quem ele é, mas que amor tão grande é esse? Que maravilha encontrar essa beleza para minha alma. Quero gravar aqui, não quero esquecer nunca mais esse encontro. Era isso que eu buscava, era isso que eu procurava. O evangelho repaginando, a boa notícia lavando a sua alma, e tudo que tinha passado já não importava mais. E de repente para tudo, e Mestre Jesus vai estendendo a sua mão maravilhosa e milagrosa. E o cara que não enxergava começa a ver. Como é lindo tudo isso! Sonhei tanto ver a natureza, e o que não ouvia, ouço os passarinhos, fala comigo, meu amado, que não conheço a tua voz. E ele ali parado, deslumbrado, encantado. E de repente uma voz diz assim, o mestre está cansado, e por hoje só vai estender a sua mão para mais uma pessoa. Tenham paciência. Mestre Jesus não se cansa e voltará muitas vezes. E ele olha e Jesus está olhando para ele. O coração saindo para a boca. Sabe quando você encontra um bem que você não sabe explicar o que é aquilo? Que você pode pedir para ele qualquer coisa. E Jesus com aquele sorriso que abraça tudo. E ele fala, não posso aceitar esse presente. Eu não sou o maior necessitado. Não combina merecer esse presente que eu quero tanto, depois de tudo que eu ouvi. E ele vai procurando na multidão, onde é que está o pacotinho? Naquela caixa. E ele fala para Jesus. E Jesus lhe dá aquele sorriso maravilhoso. E ele se sente, não, o corpo que isso aqui é apenas um pacotinho que a gente vai devolver lá dentro. Ele não precisava de pernas que funcionassem. Porque ele tinha asas, e ele era capaz de voar. E aí aquela multidão toda vai se desesperando, porque quando só tem um pedaço de pão, todo mundo está com fome, o povo quase se mata. E ele ouve lá alguém gritando, muita gente. Milagre, olha a transformação, olha que corpo maravilhoso, bote os pés no chão e caminhe. E ele vai embora naquela alegria que só sente quem consegue de verdade abrir mão dos seus próprios desejos para botar pão, para botar luz, para botar paz, dentro de casa, no trabalho. E aí o irmão vai empurrando ele, revoltadíssimo. Fala, olha, você nunca mais me peça mais nada. Um sacrifício desse, o cara está lá pronto para te devolver as suas pernas, e você vai oferecer para um cara, quem é aquele sujeito que você nem conhece? Igualzinho dizem para nós, quando a gente quer alguém, mas ele é seu o quê, seu? Nem é seu filho, nem é seu pai. E ele pensando, como a gente tem pensado ultimamente, tem coisa que a gente não precisa falar, porque o mundo não está pronto para entender. E aquela distância enorme da ida ficou imensamente maior na volta. Estava lá a mãe, ser que ama espera, né? Esperando, não precisa nem falar nada. Ele foi na padiola, ele voltou na padiola. E ela ficou quietinha, como fazem aqueles que amam. Não precisamos acrescentar mais dor, onde a dor já reside. Bota ele na cama. Botou ele lá na cama. Ele ocupava a casa inteira de tanta felicidade. E a mãe disse, está tudo bem, irmão. Claro que não está. Não era mentira. Ele estava lá e nós assistimos ele concedendo um monte de milagre. E ofereceu para o seu filho. Olha a educação que você deu a ele. E ele foi procurando alguém que nem estava por ali, lá do outro canto. Pediu para o Jesus, chamava o cidadão, para curar. E ele curou. E ela disse,
uma coisa que nós, enquanto educadores, enquanto amoráveis, pensamos, que gostoso. Parecia que tinha sido à toa tudo aquilo que eu falei, parecia que tinha sido à toa tudo aquilo que eu ensinei, mas ele entendeu, está tudo bem. De repente, na casa, um movimento, e vem caminhando firmemente, o jovem até então recém-paralisado, e todos olham para ele, perguntando, o que é que foi que aconteceu? E ele disse, ele garantiu para mim, que toda vez que eu oferecesse ao próximo aquilo que mais me cabia no coração, ele me daria em dobro. Eu só precisava de alguns minutos para que tudo isso fosse administrado pelo meu coração e por vocês também. É assim que o Evangelho age na nossa vida. Nós estamos desalentados, nós estamos desanimados. Nos parece, às vezes, no exercício da nossa vida tão delicada, que ninguém está nem prestando atenção nas coisas que a gente faz, nos abraços que a gente concede, nas noites que a gente passa sem dormir, na preocupação que a gente tem com os próximos que Deus colocou na nossa vida. Pode ficar tranquilo. Não importa o que esteja acontecendo na sua casa, lá no fundo do seu coração, é lá que o Mestre Jesus vai entrar. E como nós chamamos agora, Jesus Cristo, eu estou aqui. Quando você diz para Ele, Jesus, eu não sei onde eu estou, mas olha para mim porque eu estou aqui. Ele vai te olhar. Diz que Jesus estava no final de um dia, depois de tanto pedido, de tanta lágrima e de tanta dor, sozinho, porque nunca ninguém perguntou para Jesus se ele precisava de algo. Foi um exercício da fraternidade de quem não tem nada, de quem não tem ninguém, desprovido de um motor, desprovido de uma mochila, desprovido de tudo. E Jesus estava provavelmente dando graças aos céus e a Deus, e de repente ele ouve um tilintar. Eram os guizos que se amarravam aos pulsos e aos tornozelos dos leprosos, porque eles contaminavam. E a primeiro gesto de aproximação, as pessoas ouvindo aquilo que era uma distância boa, juntavam as primeiras pedras e eles eram alvejados. Já tinham sido alvejados por tantas pedras, porque a dor é uma pedra de quina. E Jesus parou e viu aquele embrulho mal cheiroso e fétido, escorrendo as vísceras, e não fez o movimento de abaixar-se para pegar uma pedra. E a pessoa, a uma relativa distância, parou. Jesus não tinha visto ainda quem era. E era uma menina de família nobre, que havia sido alcançada pela lepra e que havia sido depositada, jogada lá no leprosário, a vala dos miseráveis, o lugar onde o amor não chegava. E se a comida chegasse, era tirada aos cães, sem talheres, comida com a mão, de bocado junto com a terra, porque essa é a nossa comida no final mesmo. E ela parou ali embrulhadinha toda, porque já lhe faltavam as carnes da face. Já não havia nada que lembrasse aquela vida, aquela juventude, que até há pouco tempo ainda fazia tanto sucesso nas rodas da alta sociedade, que eram da família que ela havia nascido. E Jesus fez um gesto que nos faz todos os dias, dizendo, venha. É no canteiro do teu coração que eu quero colocar a semente da boa nova. Venha, que é para você que eu quero dizer, nada disso lhe faz frente. Você é herdeiro do universo. Você foi criado para o maior amor do mundo. Não está aqui na terra o maior amor do mundo. O maior amor do mundo te espera lá. Quando todas as coisas você for resolver, quando você atingir as inteligências múltiplas, a capacidade de amar, de compartilhar, de perdoar. E aquela menina parou, não tinha coragem. E Jesus foi se aproximando e fez algo que ele faz conosco, ou tenta pelo menos, todos os dias. Quando coloca o sol, quando coloca a chuva, pegou na ponta daquele manto, praticamente grudado naquele corpo, que tudo ali era infecção, e foi desembrulhando. Jesus hoje te faz um convite,
Tira toda a sua máscara. Se desembrulha desse manto de dor que tem sido sua vida. Mostre para mim de verdade, lá no coração, o menino que é você. E aquela criatura foi parada ali. E a imagem que o Mestre Jesus conseguiu visualizar eram os ossos. Era a dor. Era a ausência dos dedos. Era a ausência de tudo. Do jeitinho que ficam aqueles que não acreditam mais no amanhã. E olhando no que havia sobrado, naqueles olhos gigantes, brilhantes, cintilantes, Jesus olhou lá e disse: fala para mim, o que você quer de mim? E ela se desmanchou em lágrimas, grossas e quentes, que há muito estavam guardados no coração. E ela olhou, aquele homem tão bonito, tão iluminado, e tão saudável, e tão pertinho. Mestre Jesus, sonhei tanto com esse encontro. Queria ter a saúde das minhas mãos, e eu as colocaria assim. Queria ter a mobilidade, porque eu me ajoelharia. Mas pode ter certeza, está aqui a minha alma de joelhos. E agora, depois de tudo que eu desejei, depois de tudo que eu sonhei, eu tinha uma lista gigantesca de coisas para te pedir. De repente, alguns minutos atrás, eu te pediria a minha juventude, a minha beleza, a minha pele de cetim, os meus cabelos que já não lembro mais nem como eles eram, a mobilidade, os meus lábios. Podia pedir, de repente, a possibilidade de encontrar alguém que me abraçasse eternamente, que não tivesse vergonha de mim, que não tivesse medo de mim. Um casamento. Senhor, filhos, a graça de toda a casa, a família de volta, poder de novo degustar qualquer coisa, usando um talher. Faz tempo, Mestre Jesus, que quase não consigo nem pegar os restos que me jogam. Olha o que sobrou de mim. Eu podia te pedir tanta coisa. Eu quis tanto tudo isso. Mas agora, te olhando tão de pertinho, não é nada disso que eu preciso. O que eu preciso de verdade, me dá só um pouquinho, bem direto aqui, dessa paz que eu nunca tinha sentido. Às vezes, na nossa vida, a paz nos falta, não é porque o outro tumultua, nós não nos permitimos. Às vezes, não tem problema a gente chegar para o outro e falar: não tem problema, não importa o que aconteceu, está tudo certo, me dá aqui um abraço. Eu tenho falado para os meus noivos, na hora da troca das alianças: dá um beijinho, faz isso todas as manhãs. Quando a gente acorda pela manhã, aqueles próximos que Jesus falou tantas vezes, moram lá na nossa casa. É aquele que está bem pertinho. A gente vai falar bom dia para um cara importante lá do outro lado, no mundo virtual, e não tem a habilidade, a capacidade de ser menino e falar bom dia com muita alegria para você, meu irmão, para você, meu esposo, para você, minha esposa, para você que trabalha na minha casa. Quanto eu vejo, a pessoa sai, deixa os seus próprios filhos para faxinar a casa da gente. E a gente esquece que aquela pessoa come, que aquela pessoa veste, que aquela pessoa é um ser. Quando a gente usa o modelo de Jesus, aquele que estiver mais pertinho, o jardineiro, o faxineiro, o nosso filho, o nosso pai, todos têm o mesmo tamanho. Quando Jesus olhava para as multidões, ele não falava: olha, eu vou separar em grupos, porque eu tenho uma novidade maravilhosa, e eu vou contar só para os escolhidos. Não, ele compartilhava, distribuía com gentileza para quem quisesse. Então, que o pão da tua verdade, a alegria da tua alma, a música do teu coração,
que esteja disponível para quem estiver pertinho. Não importa se você não sabe o nome, não importa se você não sabe quem é. Nós somos todos semeadores. Está lá no Evangelho. Saiu semeador a semear. Então deixa o seu menino, o semeador, a mão inocente da criança que você é, que mora em você, e botando a sementinha em todos os corações. Para de ser seletivo, de falar, mas aquele não vai aprender. Nós não sabemos. Jesus não se importava e nunca olhou para trás para dizer assim, olha fulano, eu te concedi um milagre maravilhoso e você não fez uso disso. Não tem problema. Pode ter certeza que Deus vai sempre dar um jeitinho. E se não for nessa vida que sossego para nós, na próxima existência está lá na cestinha da pessoa. E ela vai se lembrar, mas alguém um dia me amou, não lembro direito como que ela me deu uma vontade de também ser um semeador. Então, quando a gente abre as páginas do nosso Evangelho, e tem uns que são tão bonitos, de capa tão pintadinha, todo maravilhoso, muita gente tem vontade, já me declarou isso, de fazer vários cursos e decorar o Evangelho. Que bestagem. Falo, gente, não carece disso, né? Não importa o que está escrito aqui, se não tiver aqui. Então, aprenda aos poucos e coloque em prática. Você não sabe como que a gente vai ficar? Aquele povo que tem uma coleção maravilhosa de livro de receita, que veio da França, que veio não sei de onde, e que está lá, que não pode nem ninguém botar a mão, porque o livro custou uma fortuna. E alguém pergunta, mas você já fez alguma receita dessa? Não fiz, porque o livro é tão famoso, não posso abrir, né? Então, não é o que a gente diz, é o que a gente faz. É melhor que a gente aprenda uma frasezinha do Evangelho, coloque aqui e faça com que ela se transforme em atividade. Que nós possamos realmente ser lembrados, depois que a gente partir para a próxima existência, não pelas coisas que a gente falou, porque a gente repete tanto, parece papagaio, né? Pelo jeito que nós conduzimos a nossa vida em direção ao próximo. Pela habilidade que nós renovamos todos os dias de falar, eu recebi o telegrama. Eu sei exatamente o que está escrito aqui. Então eu vou falar para a pessoa, essa música é em hebraico, mas eu vou traduzir para você. Qual é o seu idioma? E que o nosso idioma seja o idioma do amor. Descascando a cebolinha, pondo roupa no varal, atendendo o pessoal do banco, orientando o seu orientado, ensinando línguas, qualquer coisa. Pode ter certeza. Nós estamos todos disfarçados, cada um de nós tem sua profissão, é só para estar ali, porque é ali, naquele jardim, que Deus vai fazer com que você floresça. Então, tenha alegria no seu coração, dá certeza, Ele vai me alcançar, se eu permitir. Ele vai me desembrulhar, se eu permitir. E Ele vai falar para a pessoa, não tirar de perto de mim, não, porque aquele coração de menino precisa estar aqui pertinho de mim. Que nós tenhamos essa habilidade que tem os pequenininhos, de esquecer o que aconteceu ontem. Porque para eles não importa. Pergunta para a criançada, chamou para brincar? Se ontem não brincou, não tem problema. Era dessa parte delicada, pura, que Jesus falava. Então, que nós possamos, apesar do tempo, apesar de tudo, sermos almas generosas. Corações afáveis. De verdade, a fraternidade. Não se iludam. Você não precisa ninguém de nós pegar um negócio e levar para alguém. Não necessariamente. Tenho convivido com pessoas que não falta nada na casa delas. Nada. E elas me ligam desesperadas. Sabe aquele seu abraço? Você teria tempo para trazer um abraço para mim? Ou posso ir aí para te dar um abraço? Aconteceu logo cedinho hoje. A pessoa não estava bem, precisava só de um abraço. E nós podemos. Vai que na próxima vida a gente não possa e vai falar, nossa, me faltam braços. E eu me lembro de tê-los tido. Eu acho que eu não os utilizei. Diz que na próxima valise de viagem, cada vez menor, porque nós não estamos merecendo tanta coisa, o nosso orientador espiritual vai olhar e falar, mas para que tanto? Isso aqui você não usou, isso aqui você não usou. Então, ainda no dia de hoje, o que foi que Deus nos concedeu, e é muito milagre, hein? Na nossa vida. Porque eu conheço um monte de gente que não tem nada das coisas que a gente tem. E que mesmo assim,
assustados, atemorizados, que nós sejamos capazes de compartilhar essa notícia alvissareira, maravilhosa, que é: Deus te ama. Você não está sozinho. Isso aqui é apenas um pedaço do caminho. A cortina vai fechar. E quando ela abrir de novo, seja você o espetáculo, seja você o show. Um dia, Antônio Fagundes veio aqui na nossa cidade para um monólogo. Alguém assistiu? E a hora que a cortina abriu, ele disse: todo mundo deve estar admirado da minha coragem, que eu estou aqui sozinho no palco. Não estou. Isso aqui é resultado de um trabalho insano de muitos meses. E eu fui administrando a minha coragem. Porque por trás desse meu banco, dessa minha prosa, posso contabilizar umas 50 pessoas. Vai ter um momento que alguém vai acender a luz? Não sou eu. Quando a cortina abriu, não fui eu. Os ingressos todos foram vendidos, nem tenho ideia de quantos, também não fui eu. Eu só estou fazendo o meu pequeno papel. E quando a gente diz para Deus, pequeno papel, e eu lá vim para fazer pequeno papel, que o meu pequeno papel seja grandioso, maravilhoso. Sabe qual é o meu desejo de hoje? Que essa boa nova transforme a vida de cada um de nós na voz de um anjo, clamando aos céus. E que Deus possa lá no seu trabalho, no seu escritório, no seu laboratório, parar tudo e falar: ouço vozes. E quando ele espiar para a janelinha, vale mais do que ouvir vozes. Vejo anjos trabalhando por mim. E não é que funcionou tudo aquilo que Jesus foi fazer lá na terra? Que funcione na sua vida, que funcione no teu coração e que a gente não espere pelo salário. Pode ter certeza. A contabilidade da terra fala, mas a de lá não falha. Deus está aqui nesse momento. Fale com Ele, Ele vai ajudar você. Conte sua vida, seus problemas, Ele é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todos os teus tormentos. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a tua cruz pesada for, Ele sempre estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a tua cruz pesada for, Ele sempre estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, quase que eu me esqueci. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja sempre assim. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, quase que eu me esqueci. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja sempre assim, assim, assim. Assim, amém. Gratidão a todos.